Bem-vindos então à nossa sétima aula, então a nossa aula 7, falando sobre o marco regulatório, sobre a Lei 13.019, e dando continuidade então aos requisitos, nós vamos passar então para os requisitos de ordem documental, tá? Nós já falamos sobre os requisitos de ordem estatutária e de capacidade na aula anterior, e vamos estar então falando sobre requisitos de ordem documental. É aqui, né, junto com a de ordem estatutária, que mais se demoniza essa lei. É aqui que mais as pessoas falam, não, mas existe coisa demais, pede coisa demais. É aqui que é o pior, e aqui é que a gente vai mais desmistificar. Vocês vão ver que as documentações são extremamente simples, tá? Muito tranquilas de poder ser conseguido, e básicas, a gente não tem como fugir disso. Tá? Então vamos lá. Quais são então os documentos que a lei, que o marco regulatório, a Lei 13.019, pede como documentação mínima para a confecção das parcerias? Primeiro, certidões negativas de débito de regularidade fiscal, previdenciário, tributário e contribuições de dívida ativa. Então, essa CND que tira lá no site da Receita Federal, tá? Que é a certidão conjunta, tá? Site de regularidade fiscal e previdenciário de contribuições. Então, ela é uma única certidão juntando essas quatro aqui, né? Regularidade fiscal, previdenciária, tributária, aliás, são 5, né? Fiscal, previdenciária, tributária, contribuições e dívida ativa, tudo em uma só. Então, a OSC estando regular, é tranquilo, só entrar, digitar o CNPJ, sai na mesma hora, bem tranquilo de conseguir essa certidão. E é uma certidão básica, porque não tem como fazer o repasse de recurso público, tá? Para uma OSC que não tem regularidade fiscal. Aí não tem como, né? O segundo item, desculpa, o segundo requisito de ordem documental é cópia de estatuto registrado e de eventuais alterações, ou, se tratando de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida pela junta comercial. Então, vamos lá, cópia do estatuto registrado, estatuto já com aquelas adequações, ok? Que a gente falou lá na aula anterior, adequações estatutárias, de ordem estatutária, ok? Então, eu preciso apresentar uma cópia desse estatuto, registrado em cartório, não adianta chegar com o estatuto não registrado, tá? Tem que estar registrado em cartório, assim como as suas alterações. Também tem que ser alterações registradas em cartório. A gente pega muitas vezes OSCs que fizeram uma alteração estatutária e não levaram no cartório. E aí chega aquela alteração lá sem registro. Depois disso já passou mais umas 6 alterações. E aí como é que faz? Né? Pelo princípio da continuidade, teria que registrar essas 6 alterações. E olha o custo de registrar isso. É importante destacar, gente, lembrar que a gente já falou sobre a gratuidade, tá? Na aula anterior, e a gente deixou lá no link da aula anterior a portaria, né? Então, dá para gratuidade. Então, já não é nem justificativa mais. Mas, há essa situação em que as entidades, as OSCs aí, não fizeram as alterações lá na reunião, fez a assembleia, passou direitinho, aprovou, fez a ata, mas não registrou essas alterações. E aí não adianta. Então, as alterações, não só o estatuto, mas as alterações têm que vir registradas em cartório. Ok? E se tratando de sociedade cooperativa, né, porque aí não registra em cartório, aí a junta emite uma certidão simplificada. E também no site, e emite lá no site da junta comercial, emite essa certidão simplificada. Cópia da ata de eleição do quadro de dirigentes atual. Então, precisa saber quem que está responsável pelaquela OSC. Como é que eu vou saber com quem tratar se eu não sei com quem que está eleito? Né? E a gente tem que saber até que dia, até que prazo essa pessoa vai estar de referência, porque ela pode sair no meio do termo de parceria, no meio da vigência da parceria. Então, pode ser que a gente esteja fazendo uma parceria e no meio da parceria troque. E aí, como é que eu vou saber? Então, eu preciso saber que essa mesa diretora, né, esses dirigentes vão até tal dia, porque se estiver no meio da parceria, a comissão de monitoramento tem que chegar e falar assim, opa, manda para a gente a nova ata de eleição aí, que a gente precisa saber a partir de agora
quem é a referência dentro dessa OSC. Ok? Então, documentos básicos, gente. Olha aqui. Certidão de regularidade fiscal da Receita, estatuto e cópia de ata de eleição de dirigente. Por enquanto, olha só, muito tranquilo. Relação nominal atualizada dos dirigentes. Então, além dessa ata, a relação nominal atualizada dos dirigentes, para facilitar, né, a informação. Comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado. Esse aqui é comprovante de endereço. É importante destacar que o comprovante de endereço tem que ser do mesmo endereço previsto no CNPJ, inscrito lá no CNPJ. Não adianta chegar com comprovante de endereço diferente do que está no CNPJ. Vai ter que atualizar o CNPJ. Senão não vai poder firmar a parceria. Então, o comprovante de endereço tem que ser lá, né, o endereço correspondente ao que está previsto no CNPJ. Certo? Se não tiver, não adianta. A gente já pegou uma OSC que tinha 3 endereços diferentes. Outro CNPJ, o que ela apresentou e o que ela funciona. O que ela apresentou na ficha de inscrição e o que ela realmente funciona. Olha só. Aí não dá, tá? O endereço tem que ser o mesmo endereço, o comprovante tem que comprovar o mesmo endereço previsto lá no cartão do CNPJ. E demais documentos eventualmente previstos em decreto municipal regulamentador. Então, dentro do marco regulatório, gente, nós temos aqui, essencialmente, vamos contar? Certidão de regularidade fiscal, 1. Cópia do estatuto registrado, 2. Né? E alterações, a gente vai entender que é o mesmo documento, né, gente? É um documento só em 2 partes. Cópia da ata de eleição do quadro de dirigentes. Relação nominal dos dirigentes. E comprovação de endereço. Então, 5 documentos. Cadê o volume gigante de documento aí, um monte de documento que essas pessoas colocam aí, como se o marco regulatório estivesse exigindo. São 5 documentos apenas que o marco regulatório exige. Além, claro, gente, dos documentos do decreto municipal. É aqui o grande problema. Porque a maioria esmagadora dos municípios vão lá e dão um Ctrl+C, Ctrl+V. E via de regra no decreto federal, que vai regulamentar parcerias a nível federal. Aí eu preciso lá de exigir os 13 documentos, né, ou pode chegar até 18 documentos na esfera federal. Agora, exigir esses mesmos 18 documentos na esfera municipal, no município, por exemplo, de 3 mil habitantes, aí é um absurdo. Mas a culpa é do marco regulatório? Não, ele só prevê os 5. Só previu 5. O município que dentro da sua regulamentação não observou a realidade municipal, simplesmente deu um Ctrl+C e Ctrl+V e aí inviabilizou o funcionamento. Aí a culpa não é do marco regulatório. A culpa é de quem operacionalizou esse marco regulatório. E aí colocou um decreto que é inviável. Por isso que a gente fala, o marco regulatório veio para simplificar. Para a gente, o tolerável, aí é mais 1 ou 2 documentos. É perfeitamente possível. Que seria, talvez, o comprovante, a certidão de FGTS, né, e certidão de ações trabalhistas. Mais que isso, não estou vendo necessidade. Talvez uma certidão municipal, de certidão negativa municipal, mas isso aí estourando, a gente iria para 8 ou 9 documentos. Estourando. Né? Entendendo ainda que um desses 8 ou 9 documentos seriam ainda aquelas declarações que não emprega menor e declaração de que não tem impedimentos, né, previstos na lei. E normalmente se coloca isso no decreto, né, mas isso aí já vem até um formulário que é só preencher. Então nem conta muito. Então entendam aí que estourando, os municípios deveriam estar exigindo 8 a 9 documentos. Vamos arredondar? Explodindo mesmo, quando não tiver mais nada para pedir, mas para inventar 10 documentos. Simples. Entendendo que 5 aqui, você consegue de imediato. Que a OSC que não tem o seu estatuto lá atualizado, na sede, não tem o seu CNPJ funcionando, não tem um comprovante de endereço da sede, da local,
não tem, que mais? Uma cópia da ata de eleição, tá? E não tem uma relação nominal, também não está minimamente organizada, né? Aí não tem jeito. Então, são documentos que de 5 você já tem de cara. Basta chegar nos seus arquivos lá e tirar uma cópia do estatuto, a cópia isso eu colocando aqui, né? Cópia do estatuto e da atualização, uma cópia da ata de eleição, uma lista da atual presidência e um comprovante de endereço. Então, esses, aliás, 5, não, 4, né? Contando aqui estatuto e alteração comum só. Esses 4 aqui, só você abrir a gaveta e tirar. Dos restantes, mais 3 aí, talvez você vai precisar entrar na internet para tirar só. Que é um da Receita Federal, aí inventando já, né? Inventando não, ampliando, do FGTS, ações trabalhistas, né? De FGTS e ações trabalhistas, e talvez mais uma certidão municipal. Isso aí, via de regra, esses 3 você vai poder conseguir tirar na internet. Talvez a municipal não. Né? Aí é que talvez mais vai de trabalho a municipal. E os outros 2 documentos seriam essas declarações. Você já tem o formulário lá no próprio edital. É só preencher o formulário e assinar. Tem dificuldade? Nenhuma. Nenhuma. De 10 documentos, o que talvez você vai ter maior dificuldade é a certidão municipal. Lembrando que muitos municípios a gente já tira isso online, né? Mas alguns ainda não. Então, é um absurdo jogar e culpar o marco regulatório por essa situação, uma vez que ele tem o objetivo de simplificar. Tá? Então, toda vez que você for ao município de vocês, conversar sobre a questão do marco regulatório, que alguém virar para vocês e falar que a culpa é do marco regulatório, que ele que pede muitos documentos, entendam a partir de agora que não é verdade. Essa série de documentos que extrapola a lógica, isso é feito por uma má versação, uma má gestão da política de parceria e que deve ser revista. No mais rápido possível, o município então deve chamar as hostes do local, pensar aí em conjunto uma nova readequação das documentações e construir um decreto, aí não mais com Ctrl+C, Ctrl+V, mas um decreto que realmente espelhe ou reflita a realidade municipal. Tranquilo, gente? Com isso, então, a gente encerra a nossa 7ª aula. Nós vamos continuar falando então de marco regulatório e vejo vocês na nossa próxima aula.